Paz do Senhor, minhas irmãs, voltamos aqui com as lições da Escola Dominical do segundo trimestre. Nós estaremos estudando aqui o propósito dos dons espirituais, a lição número 2, de 11 de abril de 2021. Primeira lição já foi dada pela nossa irmã Laide, e nós agora completamos a lição de número 2. O texto áudio da nossa lição está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. Revistinha nossa está aí, quem ainda não adquiriu, entre em contato ali com o nosso irmão João Batista. Então, o nosso texto áudio, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, tem como sua verdade prática: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Nós vamos ver que os dons, eles não são para identificar quem é servo, quem não é servo, quem é fiel, quem não é fiel. Os dons são dados por Deus a todo aquele que pedir e tiver fé e acreditar naquilo, na palavra do Senhor. Os frutos, como já foi dito na lição passada, é que vão identificar os espirituais. A leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios capítulo 12 e 1 Coríntios capítulo 13. A começar pelo 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8, porque a cada um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo, e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Nós vamos ver hoje o propósito dos dons espirituais. A revistinha trará depois os dons de revelação, de poder, de locução, os dons de ministério, depois a seguir o presbítero, o diaconato e a multiforme sabedoria de Deus. São 3 lições que vão ser dadas a cada domingo, permitindo Deus, logo estaremos juntos. Eu coloquei ao lado aí uma parte das ruínas, né, de Corinto. Por que eu coloquei isso? Veja só os objetivos específicos. Conscientizar-se de que os dons espirituais não são para elitizar o crente, né? Então, não faz parte de uma elite. Aquele que recebe dom não é porque é o mais espiritual, ou porque é o mais querido, o mais amado de Deus. Todos nós podemos ter dons, podemos pedir. Se cremos, receberemos. Compreender que os dons devem ser utilizados para edificar a si mesmo e aos outros, e até aos não crentes, nós vamos ver a seguir. E saber que o propósito dos dons é a edificação do corpo de Cristo. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha todos os dons. Mas, como diz a Bíblia, tudo passa. Veja a cidade como ela está hoje, em ruínas. Isso para lembrar a cada um de nós que o que é nosso está lá em cima. A cidade preparada para nós, esta nunca estará em ruínas. Toda a glória deste mundo ficará neste mundo. Mas aquele que fizer a vontade de Deus, esse sim receberá de Deus o galardão. Antes de nós estudarmos sobre o propósito dos dons, eu quero abordar aqui o ambiente de Corinto, como que era essa igreja, como era, aliás, o lugar onde estava essa igreja. Então, eu tirei algumas coisas aqui a respeito da igreja de Corinto,
Segundo os historiadores, os deuses greco-romanos estavam sempre presentes, não somente como estátuas em seus templos, mas nas ruas, nos jogos, nas ocasiões públicas, nos eventos especiais. E os rituais marcavam todos os eventos públicos e celebrações. Hoje em dia, nós temos lugares assim, dentro do Brasil. Então, assim, quanto mais contaminada a cidade, mais fiel tem que ser o servo de Deus. Corinto era uma cidade portuária. Por que isso é importante? Porque essa cidade ela recebia diferentes povos e culturas em seu território. Imagina essa igreja crescendo no meio de muitas culturas. Então, a multiforme graça de Deus, ela foi derramada sobre a igreja de Corinto, também em razão do ambiente em que ela estava. Outra coisa, havia prostituição cultural, em que o templo dedicado a Afrodite reunia 1000 sacerdotisas prostitutas que ofereciam religiosamente os seus corpos à lascívia. Então, olha só como estava, onde estava esta igreja. A carta de Paulo aos Coríntios, ele mostra para nós que dentro dessa igreja, ela tinha rixas e discussões. Ela tinha divergências quanto à Santa Ceia, está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Nós vamos ver que somente para Corinto Paulo deixa claro isso, como é que deve ser celebrada a Santa Ceia, que havia divergências. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. Paulo conhecia a igreja de Corinto. As disputas também eram disputas internas. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de 1 a 6. O espírito mundano causa dissensões na igreja. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Uma igreja cheia de dons. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis. Ele reconhece a imaturidade dos irmãos de Corinto. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não sois porventura carnais? E não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo, quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Então, ele está ensinando aqui para os crentes daquela igreja que não era para tomar partido. E por que isso acontecia? Os coríntios, eles queriam ser seguidores de homens, já que na Grécia o costume era esse. O costume mundano era escutar os grandes filósofos e sábios nos seus teatros, se identificar com aquele pensador e se tornar seguidor dele. Então, por isso a igreja, ainda na sua imaturidade, começou a ter contenda, a ter disputa. Apolo, então, ele tinha uma linguagem bem persuasiva, ele sabia convencer. Paulo diz sobre isso. O que parece, então, ser um capital simbólico para os fiéis coríntios, advindo da educação romana orientada para o campo político. Ou seja, vai atrás daquele que fala melhor, daquele que convence mais. Então, como Apolo tinha uma linguagem bem erudita e era bem persuasivo, ele tinha, então, um grupo seguidor dele. E Paulo veio mostrar para a igreja que nós não seguimos homens, seguimos a Cristo. Em outro momento, não é só Paulo e Apolo, Cefas também faz parte. 1 Coríntios, Cefas é Pedro, né? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Aliás, versículo 11. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contenda entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Está Cristo dividido?
Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Então, ele vem chamando a atenção aqui, e ele o faz chamando a igreja de... Porque a respeito de vós, irmãos meus. A primeira coisa que nós aprendemos com Paulo aqui, que embora duro e rígido, ele reconhecia que aquele povo era um povo santificado. E ele chama o povo de irmãos, apesar de todas as dificuldades. Então, nós podemos ver aqui que os crentes de Corinto tinham dons espirituais. 1 Coríntios 7. Paulo diz: de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Embora seja uma igreja frutífera em dons, eram imaturos, insubmissos, ignorantes da doutrina reveladora de Deus. Os crentes exerciam os dons para demonstrar níveis de maturidade e santificação, tornando por isso carnais. Em um momento ele chama os crentes ali de carnais, outras vezes de ignorantes, mas não de ignorantes da sua, num conceito, né, diferente de ser ignorar, de não conhecer. Acerca dos dons espirituais, 1 Coríntios 12, 1. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eram guiados. Então, ele está mostrando que antes as pessoas ignoravam a graça de Deus. Agora não. Então, ele vai trazendo essa carta explicando a respeito disso. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20. Todavia, eu quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Irmãos, não sejais meninos do entendimento, mas sede meninos da malícia e adultos no entendimento. Então, ele vai dizendo para aquelas pessoas, olha, não adianta só ficar falando em língua estranha. É preciso buscar o dom de profecia, porque esse dom vai edificar outros, aos que estão dentro e aos que entrarem para ouvir a palavra de Deus. Paulo deixa claro também que não são os atos, Cristo deixa claro para nós, que não são os atos miraculosos realizados e os diversos dons espirituais exercidos que identificam os autênticos servos de Deus. Essa parte aqui em Mateus, capítulo 7, versículo 22, parece que as pessoas se esquecem. É para o crente, é para nós que estamos na igreja. 7:22. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, não é dizer, é fazer. O que autentica. A autenticidade é dada a um cristão, não por aquilo que ele faz, mas o que ele está ante a palavra de Deus. Os dons têm a ver com o que fazemos para Deus, diante de Deus, não o que dizemos. Ok? Mateus 5 também, versículo 13. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de se salgar? Próximo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então, somos sal e luz. Então, aquilo que nós fazemos é o que nos identifica como servos de Deus. Os dons são presentes divinos, não são para elitizar a igreja, são presentes de Deus para edificar o crente e a igreja do Senhor. E o que é edificação? Edificar aqui no sentido desta palavra significa conduzir ou ser conduzido à virtude pelo exemplo ou pela palavra. Então, os dons que Deus nos dá é para edificarmos a nós mesmos e a outros, né? Nós vamos continuar vendo aqui. O dom, quando edifica a si mesmo, Paulo diz que
é na hora da oração, línguas estranhas. Fala a língua estranha e edifica-se a si mesmo. 1 Coríntios capítulo 14, 4. Então, quando nós vamos falar línguas estranhas, Paulo nos dá aqui um certo ensino a respeito disso. Ele não proíbe que se fale línguas estranhas. Mas ele diz assim, eu quero que todos vós falei línguas estranhas. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 5. Mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala língua estranha, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. O que profetiza fala aos homens. O que fala língua estranha apenas fala para si mesmo. Então, não está dizendo assim que um é maior que o outro. Está dizendo que a maneira como nós utilizamos o dom que Deus nos deu é que tem uma maior significação. Os crentes de Corinto exerciam vários dons espirituais, mas o apóstolo lembra que dons só têm razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação da vida, da própria vida, do outro também e do irmão em Cristo. 1 Coríntios 14, do 3 ao 5, que eu li para os irmãos, versículo 12 diz, assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja, que é o nosso textual. E o versículo 26, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. É nesse momento que eu sinto muita falta das irmãs, porque ali juntas nós nos edificamos a nós mesmas. Nós trocávamos ideias, nós podíamos falar da palavra, outra irmã citava outro versículo. Sinto muita falta disso. É muito bom estar juntos, para que a gente possa edificarmos a nós mesmas e aos outros. Paulo enfatiza a busca pelo dom de profecia, porque esta edificava a igreja inteira. E se alguém adentrasse as reuniões, entenderia que estava sendo falado. É o que eu falei para as irmãs. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 23. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, todos falarem línguas estranhas e entrarem doutos ou infiéis, não dirão, porventura, que estáis loucos? Mas, se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Como a igreja precisa disso hoje, não é, meus amados? Que o Senhor venha falar com a igreja, falar com as nossas vidas, principalmente pelo momento que nós estamos passando. Os dons não servem para ostentação. Essa é uma fraqueza da igreja de Corinto. Paulo enfatiza, não adianta você ter 10.000 professores, 10.000 mestres, ou muitos mestres dentro da igreja, se nós não tivermos pais espirituais. Porque são os pais espirituais que, pelo Espírito Santo, geram filhos na fé. Então, esse dom de você levar a palavra a outro, dom da palavra, né? De você levar a palavra, de persuadir o outro, de cuidar da fé do outro. Isso faz falta no nosso meio. Que quando nós estivermos juntas, ou quando estivermos juntas mesmo online, que possamos nos edificarmos, falar palavras que edifiquem, que tragam graça, que tragam paz. Longe de nós a contenda, longe de nós a fofoca, longe de nós aquilo que nós não entendemos. Porque há coisas que nós não entenderíamos, estão reveladas, e as que são reveladas para nós, o Senhor certamente fará a revelação. Paulo deixa claro também o amor dele em relação aos coríntios. Ele diz aqui, 10 vezes, por 10 vezes ele falou aos coríntios, não sabeis? Os crentes então se envaideciam
tanto saber, mas na verdade não sabiam de nada. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 19 e 20. E quantas vezes nós falamos demais sem saber? Ou quando falamos, depois pensamos, nossa, mas eu pensei que era assim. Nossa, eu entendi que era isso. 4, 19. Mas em breve irei ter convosco. Paulo falando aqui. Se o Senhor quiser. E então conhecerei, não as palavras dos que andam em chamas, mas a virtude. Ou seja, estão falando demais, então eu vou saber se vocês estão falando, o que vocês estão falando, se é verdade, e se vocês conseguem provar o que estão falando. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Na segunda epístola, já não ocorre a referida pergunta, não sabeis, não sabeis? Há no seu contexto várias declarações revelando que agora eles sabiam segundo Deus. Você pode ver que a primeira epístola ela foi tão forte para a igreja que muitos ali se converteram, verdadeiramente. Muitos ali passaram a utilizar os dons de maneira a edificar uns aos outros. O olhar cristão para Corinto. Paulo dava graças ao meu Deus pelos crentes de Corinto, apesar de seus problemas. Paulo chama os crentes coríntios de irmãos, apesar de muitos deles falarem mal de seu ministério. Os crentes de Corinto, de um modo geral, com suas fraquezas, defeitos, falhas e pecados, pertenciam a Cristo, porque foram salvos por eles. Os crentes de Corinto melhoraram à medida que Paulo os admoestava biblicamente. Se não houver amor, certamente não haverá edificação. É o que foi falado na semana passada. A carta de 1 Coríntios, capítulo 13, ficou bem no meio, entre o 12 e o 14, mostrando para nós que não adianta ter dons se não tiver amor. O propósito dos dons é edificar o corpo de Cristo. E só pode ser cumprido se tivermos o amor de Deus em nossas vidas. Guarde bem essa palavra. Todos nós temos a nossa função dentro da casa de Deus. Não há um maior que o outro. O maior é a pedra angular. Eu pesquisei e achei aqui um arco onde tem uma pedra angular. Jesus Cristo é comparado a essa pedra angular. Os ministros de Deus têm que tomar cuidado com as outras pedras que estão assentadas sobre esse alicerce ou enganjadas nesse mesmo alicerce. Mas você pode ver que essas outras pedras são todas coladas, mas que estrutura é essa daqui? A mesma coisa somos nós. Somos edificados, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus. Esse portal aqui, edificado com pedras, se essa pedra se desencaixa, todas as outras caem. Ao mesmo tempo, a gente vê pedras de vários tamanhos aqui. Mas todas têm a mesma função. Fazer com que o arco prevaleça. Os membros do corpo, cada qual com sua própria função concedida pelo Espírito, cooperam para o bem de todos. Veja só, Efésios 4,16. O fundamento já foi posto. Jesus Cristo é a pedra angular. Então, o fato de nós termos dons não nos faz melhores que outros. Ao contrário, teremos mais conta para dar a Deus aquilo que Deus nos concedeu. E temos que ser pedras vivas. Quando eu fiz essa pesquisa, a moça dizia que as pedras mortas eram chamada pedra morta, aquela pedra que não podia mais ser lapidada. Então, enquanto você puder ser lapidado, você é pedra viva. É sacerdócio santo. É casa espiritual. Que os irmãos possam ficar com essa palavra também nessa tarde.
E os dispenseiros dos mistérios de Deus. Paulo nos identifica como despenseiro, ou seja, aquele que é o mordomo. Despenseiro vem do grego okinomos, mordomo, diácono, aquele que veio para servir. Mordomo, ele pode ser o administrador da casa, se for relacionado ao seu dono, ele é o escravo. Se relacionado aos outros, ele é o encarregado. Qual é a função do mordomo? Gerenciar a casa e seus trabalhos, e cuidar da despensa. Desta forma, os dispenseiros da obra do Senhor devem alimentar a família de Deus. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Versículo 6. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um e contra o outro. Versículo 9. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois fomos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. E versículo 13. Somos blasfemados e rogamos, até o presente momento. Temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todo. Não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Então, ele está chamando a todos aqui para dizer, olha, cada um deve usar o dom como Deus lhe deu. Deve gerenciar os dons que Deus lhe deu, mas sempre para cuidar da casa do Senhor. Em outro momento, eu estava estudando a palavra, despenseiros vem de uma palavra mais rústica, que lembra de escravos, mas não os escravos comuns. Aqueles escravos que ficavam embaixo dos navios, servindo ali de remadores. Se um parava, todos os outros poderiam apanhar por causa disso, porque haveria desfalque naquele momento. E a tripulação que estava em cima dependia dos escravos que estavam ali. Ninguém enxergava, mas eles estavam ali. Em tempos de guerra, eles tinham que continuar ali, remando. Enquanto muitos estavam pulando fora do barco, eles estavam ali, remando. É isto que é o dispenseiro do mistério de Deus. Essa a função daquele que é dispenseiro da obra do Senhor. Não é de se colocar acima, não é de se vangloriar, e não é para fazer nada daquilo além do que ele foi chamado. Porque o dispenseiro, o mordomo, ele gerencia a casa, mas quem dá a comida é o Senhor. Ele cuida da família de Deus e deve ser paciente, porque foi para isso que o Senhor chamou. A revistinha termina com essa conclusão. Somos chamados a servir com os dons que o Senhor nos concedeu. E eu coloquei esse aqui. Então, usa-me, Senhor. Que o Senhor venha usar a mim e a você. Independente do momento que nós estamos passando, nós continuamos Igreja de Cristo, servos de Deus, colunas do Senhor nesta terra. Independente do momento atual que nós estamos passando. Corinto também não era uma cidade adequada, mas os servos de Deus ali estavam cheios da graça de Deus, carnais, sim, mas quando foram chamados à admoestação, se converteram, se tornaram uma igreja abençoada por 2 Coríntios capítulo 14, 2 Coríntios, a carta de 2 Coríntios, nós vamos observar a outra forma de Deus falar com aquela igreja. Que o Senhor venha nos usar e continue tendo misericórdia de nós, da nossa igreja, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Oremos por nosso país, minhas irmãs, meus irmãos. Que os irmãos fiquem na paz do Senhor. Possamos nos encontrar ainda e
glorificar o nome do Senhor. Amém? Poderemos, em breve, nós estaremos juntos. Glórias a Deus por isso.